Olá, sejam bem-vindos ao Pode Ver, o podcast do portal vnoticias.com.br. Você entre e fique à vontade, porque aqui sempre tem bate-papo muito bacana, interessante, o melhor, informativo e para tirar suas dúvidas, como vai acontecer agora nesse bate-papo que a gente vai ter. Mas antes, você aí, ó, acessa nossas redes sociais, já segue o Instagram, que tem muita notícia lá, o nosso Facebook também, e entra no portal, que é importante, porque lá tem a notícia completa. As redes sociais é só um pedacinho do que está acontecendo, mas você precisa se aprofundar na notícia e você acessa o vnoticias.com.br para se informar de tudo que acontece no nosso estado, na Bahia, né? Então, hoje a gente vai falar de algo que muita gente, eu sei que tem interesse, já passou pela cabeça, se não passou, tem dúvidas, e a gente vai falar muito sobre isso com uma pessoa especializada aqui. A gente vai falar sobre consórcio e mais algumas outras coisas com o nosso convidado, Rogério de Lima, que ele é gerente da Ademicon, é Salvador ou Bahia? Salvador. Salvador, né? Seja bem-vindo, viu, Muito Rogério? obrigado, um prazer estar aqui hoje com você. Poder aí conversar um pouquinho, fazer esse bate-papo e tirar essas dúvidas aí que todo mundo tem. Vamos lá. Então, para começar, o que é a Ademicon? Que às vezes as pessoas podem não saber o que é. Então, esclarece. O que é a Ademicon? O que faz? Certo. Bem, a Ademicon é uma empresa de Curitiba, com matriz em Curitiba, hoje com 31 anos de mercado, certo? Fiscalizado pelo Banco Central, pela Lei 11.795 de 2008. Hoje, segundo o Banco Central, a maior administradora independente do Brasil, certo? E a Ademicon, ela, desde quando ela foi fundada, o negócio dela é consórcio, certo? Nós trabalhamos, somos especialistas em consórcio. Seja consórcio imobiliário, seja consórcio automotivo, seja consórcio de serviços, que é uma modalidade que surgiu há não muito tempo, certo? Porém, é interessante. Exato. Vamos falar daqui a pouco sobre exatamente. Isso. E quando a pessoa procura a Ademicon, ela, a gente estava falando até isso, ela tem uma dor muito forte, né? Ela quer resolver aquela dor ali, que pode ser de imóvel, serviço, automóvel, mas que dor é essa que ele chega até você? É assim, hoje, todo mundo tem uma dor, certo? Eu digo assim, quando a gente fala com o cliente, a gente tem que descobrir a dor dele. O que é a dor dele? Pagar aluguel, pagar financiamento. Às vezes tem um imóvel, mas não é aquele imóvel que ele queria, faltava uma área gourmet, faltava uma piscina. A ideia é descobrir essa dor do cliente. E essa dor do cliente a gente consegue sanar ela, certo? Hoje o consórcio vem com números aí muito interessantes. Quando a gente fala assim números, crescimento de 24% de um ano 2021 para 2022, certo? Só a Ademicon, mês de junho, vendeu 1,5 bilhão em consórcio no Brasil. Nossa, é muito. Certo? Por quê? A gente entende que todo mundo tem uma dor e a gente consegue, muitas vezes, resolver a dor desse cliente, certo? De uma forma programada, planejada e econômica, que eu acho que é o mais interessante de tudo. E qual que é a diferença de um consórcio para um financiamento ou um empréstimo que a gente vai fazer no banco, né? Exatamente. Então, eu, por exemplo, vou dar um exemplo hipotético. Eu, Aline, quero, por exemplo, comprar uma casa. Aí eu tenho a possibilidade de pegar um empréstimo no banco, mas a Ademicon me oferece isso, correto? Através de um consórcio, não é um empréstimo, através de um consórcio. Qual é essa diferença para que fique bem claro? Hoje acontece, a pessoa ela tem a opção de compra hoje, comprar um imóvel à vista, financiado. Ou com consórcio. São as três formas que ela tem de comprar esse imóvel hoje. À vista, a pessoa se descapitaliza totalmente, certo? E vai imobilizar aquele valor todo no imóvel. Fica sem uma reserva financeira. Então, muitas vezes a gente monta um planejamento para essa pessoa onde ela não vai utilizar todo o recurso dela, vai deixar uma parte desse recurso aplicado e a outra parte ele utiliza o consórcio para comprar esse bem que ele quer. Financiamento. Financiamento é uma ferramenta que existe no Brasil há muito tempo também. Porém, o que é o problema do financiamento? O juro. Sim, certo? Altíssimo. Hoje você pega um imóvel de 300 mil, no final de 35 anos, que é a média do financiamento hoje, você vai pagar 2 imóveis, você vai pagar do imóvel 300 mil quase 900 a 1 milhão, certo?
Fora que o quê? Hoje a gente tem a taxa Selic a 13,7, Tá. certo? O que isso acontece? Cada vez está mais difícil do consumidor conseguir esse crédito hoje junto às instituições bancárias. Os bancos estão dando menos dinheiro e cobrando mais ainda. O consórcio ele vem justamente para quem não quer pagar esse juro, não quer ficar 35 anos pagando um financiamento e quer se programar, certo? O consórcio ele funciona muito bem para quem quer se programar. Ah, Rogério, mas o consórcio ele não vai ter, o imóvel não vai sair do aluguel diretamente. Imediato, é. A ideia Vai ter que ser contemplado, tem essa história de você ser contemplado pelo consórcio, né? Exatamente. O consórcio é um planejamento, certo? Mas onde a gente consegue, mesmo o cliente continuando pagando aluguel, fazendo planejamento para 5, 10 anos, ele vai estar pagando mais barato que o financiamento. Entendi. Certo? Incluindo o aluguel dele que ele vai continuar pagando, incluindo o consórcio que ele vai estar economizando ali, fazendo essa poupança programada. A gente está falando de uma taxa hoje da Demicon de 1,2 ao ano, certo? Qualquer financiamento hoje que a gente vá procurar hoje no mercado, ele não baixa de 9,5. Tá alto mesmo. Agora, por exemplo, eu quero comprar uma casa em Prado Forte. Aí vou fazer o consórcio. Qual é a média dessa entrega de eu receber a minha casa lá? Olha, o consórcio ele tem alguns fatores. Um fator é sorte, certo? Eu não posso tirar sorte do meu cliente. Eu monto um planejamento para o meu cliente, a pressa, eu geralmente falo, vem do cliente e não da gente. Se ele tem dinheiro para lance, se ele não tem, certo? Eu pego um cliente que não tem dinheiro para lance, vai utilizar um lance da própria carta, que é uma modalidade que a gente tem, certo? Vamos fazer uma programação com uma média de contemplação entre 7 a 10 anos. Nossa, é alto. É alto, mas ele vai ser contemplado a uma determinada altura. Porém, como eu disse, não posso tirar sorte desse meu cliente. Pode ser em 7 anos? Pode. Como pode ser no primeiro mês, como eu já tive clientes aqui em Salvador mesmo, que no primeiro mês contemplou. Já completou. Então, é planejamento, e principalmente essa questão de sentar e ver os números realmente que a gente vai colocar na mesa para o cliente. Então, o consórcio, o cliente tem que pensar um pouco mais a longo prazo. Seria essa a estratégia? Exatamente, exatamente. A gente tem o consórcio hoje como uma ótima ferramenta, certo? E principalmente aquela pessoa que tem um valor já guardado, está pensando no financiamento, ele às vezes não precisa. Ele pode utilizar o consórcio como uma forma mais barata de utilizar esse recurso. Isso é quando a gente fala de consórcio imobiliário. Quando a gente fala em consórcio automotivo, esse tempo baixa muito também e fica mais interessante para o cliente e uma forma dele economizar. A grande sacada do consórcio é a economia, certo? Planejamento e economia. Vamos falar um pouquinho do serviço. Eu não sabia que tinha consórcio para serviço, confesso a vocês. Como é que funciona isso? Consórcio serviço hoje é uma modalidade que ela contempla todo o serviço que emite uma nota fiscal, por exemplo, certo? Então, o Rogério quer ir lá fazer implante capilar. Não preciso por enquanto, mas, certo? Cirurgia plástica. Até cirurgia plástica? Sim, cirurgia plástica, viagens, formação. Palestras, eventos. Exato, quero fazer meu evento, eu preciso me capitalizar para fazer esse evento. Dá para utilizar o consórcio serviço. Quero fazer uma viagem. Quero fazer minha festa e casamento, certo? Utilizo o consórcio serviço. A gente consegue estar com essa ferramenta que ajuda muito. Um exemplo, uma festa de 15 anos. A gente sabe que tem custos, buffet, espaço, tudo pode ser pago com o consórcio serviço. Mas entra também no sistema de contemplação. Exato. Ele vai se antecipar nesse planejamento, que você disse que é importante, e esperar, porque você fala de casamento. O casamento tem uma data para acontecer. Hoje o consórcio serviço ele tem um prazo de 5 anos. 5 anos? Exato. Tá. Então é um prazo que a gente consegue montar um planejamento tranquilo ali. Beleza. E vem cá, qual a principal dúvida, qual a principal queixa, né? Você disse que o cliente tem uma dor, mas dentro desse sistema de consórcio, o que é que chega mais para vocês? Aluguel. Aluguel, Financiamento, certo? O cliente chega lá, eu até queria fazer o consórcio, só que eu já entrei no financiamento. Não tem problema. A gente pode utilizar o consórcio hoje para quitar esse financiamento.
É uma Tá. opção que a gente tem também de quitar o financiamento com o consórcio imobiliário, Beleza. certo? Dá para utilizar e daí, mais uma vez, né, a gente sai de prazo de 30 para 20 anos, sai de parcelas lá de R$ 1.500 para uma parcela de 700. Nossa, muito bacana. Então fica bem mais interessante para o cliente. E no caso, vocês têm a sede aqui em Salvador, mas eu sei que vocês estão ampliando, né? Vai para onde? Como é que é isso? Exato, a gente tem a nossa unidade aqui em Salvador, a gente está com uma ampliação muito forte norte-nordeste, certo? Já temos aí mapeado na Bahia, mas a gente tem uma unidade em Lauro de Freitas também, tá? E já estamos mapeando já uma terceira unidade na Bahia, em Feira de Santana. Tá. Agora, existe ainda muito mito por trás do que é do consórcio? Existe preconceito? Como é que a gente lidaria com isso, Rogério? Existe. A pessoa ainda tem muito aquela, não, mas eu vou pagar, não vou ter o meu bem. Não, você vai ter o bem, isso é indiscutível, certo? Porém, você vai entrar no planejamento. E hoje, eu falo muito o seguinte, o pessoal gasta com futilidade e não gasta uma coisa que é importante para a vida dele, certo? Eu estou falando o seguinte, de um consórcio de R$700 para um crédito de 200 mil. Muitas vezes R$700 você está gastando durante o mês com uma pizza. Não estou falando que não tem que comprar pizza, tá? Não me entenda mal. Mas fazer uma poupança forçada, economizar. Sim, economizar. E economizar com o consórcio é uma forma que você vai ter aquele bem, certo? Um exemplo, hoje, para quem quer perder dinheiro, coloca o dinheiro na poupança. Certo? Sim. Vamos colocar assim, que seja o pior investimento hoje que a pessoa possa fazer a nível econômico. Certo? Vai colocar o dinheiro lá, não, eu prefiro ter meu dinheiro na poupança ali. Quando que você vai colocar durante 3, 4 anos aquele dinheiro naquela poupança e aquele valor que você coloquei lá 8 mil, 9 mil na poupança, quando aquele valor vai se transformar em 100, 150? Não vai. Com o consórcio se transforma. Certo? Porque você vai entrar numa contemplação, vai entrar no sorteio, vai entrar numa série de opções que a gente vai apresentar para o cliente. Certo? Quando a gente começa a colocar e mostrar isso para o cliente, ter essa atenção de sentar na frente do cliente, entender realmente a dor dele, falar, a primeira coisa que eu pergunto ao meu cliente, o que é uma parcela confortável para você? Certo? Por quê? Não adianta eu querer forçar meu cliente a querer um crédito muito alto, a não colocar ele na realidade dele, certo? E esse cliente acaba se frustrando quando um profissional faz isso. Não entende a necessidade dele, só quer realmente vender e não entende que o cliente ele tem outras contas, dívidas e tudo isso, e a hora que apertar, a primeira coisa que ele vai parar de pagar é o papel. Porque a gente vende papel. Você tá com uma pastinha aí, né? Porém, o papel que a gente vende é o sonho. É o sonho da casa própria, é o sonho de uma casa na linha verde, é o sonho de um carro novo, é o sonho de um carro maior, é o sonho de uma festa de casamento. Então, isso a gente tem que ter um extremo cuidado quando a gente faz com o cliente. Porque eu estou trabalhando com o sonho dele. Estou trabalhando para ele ver os filhos deles crescerem na casa deles, certo? E sair realmente do aluguel. Ter uma casa maior, ter uma casa com uma churrasqueira, com uma piscina. Legal. Todo mundo quer isso. Sim. Certo? Todo mundo quer ver quer o filho com uma piscina para poder brincar, um espaço legal para ele poder estar com a família dele. Hoje eu pergunto muitas vezes para o meu cliente, se você fosse fazer uma festa de final de ano na tua casa, quantas pessoas você ia poder convidar? Aí ele fala, é apertadinha ali, mas dá para chamar umas 9. Eu falei, o que a gente vai fazer para chamar 20 pessoas, 30 pessoas para tua casa? Ele fala, é o planejamento. Você não precisa fazer essa festa ano que vem. Pode fazer essa festa aqui, 1, 2, 3, 4, mas você vai fazer essa festa para 30 pessoas na tua casa. Desde que você se planeje, que você entenda que você fazer um consórcio de 400, 600, 800, o que for confortável para você, você vai ter uma possibilidade de dar uma qualidade de vida e um conforto maior para tua família. E é legal você falar isso porque as pessoas ainda têm muito um olhar diferenciado sobre isso, né? É aquela coisa que vão colocando na sua cabeça. Eu me lembro quando eu era mais jovem,
tinha essa história, tem que fazer consórcio, tem que pegar consórcio para carro e tal. Minha mãe fez até uma época, fez um consórcio, enfim, foi contemplada. E aí quando é contemplado é como se estivesse ganhando mesmo, né? Tipo, Exato. ai, nossa, eu consegui uma vitória tão boa. Eu me lembro disso em casa porque minha mãe fez consórcio para um carro. E aí eu vi a felicidade, nossa, foi contemplada! Então aquela coisa, né? Mas por outro lado também as pessoas que não entendem, por isso que a gente está aqui abrindo essa discussão e falando, que entram nesse receio. Não, vou demorar muito, eu não quero. Ai, eu prefiro pegar logo o empréstimo, teu dinheiro todo e dar logo de entrada e tal, sem pensar no tudo que você falou, né? Sem pensar nesse todo que está por trás e desse cuidado que você tem que ter, de observar e tudo. Às vezes o imediatismo pode ser prejudicial lá na frente, né? Exatamente. Hoje a gente tem o imediatismo como uma coisa assim que a gente tenta combater. Tá. Você não precisa entrar no detalhe. Quando eu falo entrar, eu consigo muitas vezes colocar o mesmo valor que a pessoa paga do aluguel com o consórcio, e o aluguel dele vai ser às vezes inferior ao que ele vai pagar no financiamento. Ok. Só que eu dou uma previsão para ele que ele vai parar de pagar aquele aluguel num determinado tempo. E o que vai acontecer? Ele vai ter aquele imóvel de uma forma mais barata, certo? E num período menor. Um exemplo, uma pessoa de 35 anos vai fazer um financiamento mais 35, ele vai acabar de pagar com 70 anos. Estamos quase morrendo. Então, tenha um cuidado, porque é o seguinte, muitas vezes é uma dívida que ele vai ter que passar para um filho, ajudar ele a pagar. E a gente tem, um exemplo, uma das opções que a gente tem hoje é a aposentadoria imobiliária com o consórcio. Certo? Como é isso? Então vamos lá. Vamos lá. Eu pego uma pessoa que quer poupar, quer montar uma carteira de imóveis para ela ter como aposentadoria, certo? Então você vai entrar no consórcio, digamos que esse consórcio aí contemple depois de 7 anos. Certo? Eu já tenho minha casa, já tenho meu imóvel, eu pego esse imóvel, alugo esse imóvel, certo? E a partir dali quem vai pagar vai ser meu inquilino. Faço outro, ou se eu já não tenho outras cartas em andamento, certo? Faço outro, digamos que esse demorou um tempo menor, demorou 5 anos a ser contemplado, certo? Compro imóvel, alugo novamente e vou repetindo isso até quando eu conseguir, certo? O que eu vou ter no final? Vamos colocar que no final eu tenha 3, 4 imóveis alugados, se pagando, certo? E eu montei o quê? Uma carteira de imóveis para uma aposentadoria imobiliária, ou seja... E tem uma renda para você. O que imóvel te dá hoje? O imóvel, meu pai sempre falava, o imóvel é uma coisa que nunca vai desvalorizar. Você nunca vai perder dinheiro com o imóvel, a não ser que passe um asfalto no meio da tua casa. E ainda assim você vai ser indenizado. O que o imóvel te dá? Ele te dá valorização, certo? Você vai ter uma liquidez futuramente ali. Ele te dá renda, sim, certo? E ele te dá poder de garantia. Ou seja, lá na frente, se você precisar executar esse imóvel, você tem esse imóvel como garantia. Então, a aposentadoria imobiliária que a gente monta é mais ou menos nessa linha. Nessa linha, né? Exato, para a pessoa ter um exemplo. Todo mundo hoje paga previdência privada, quem consegue, certo? Porém, a previdência privada acabou ali, fica só naquela ali. Sim, só naquele valor. Exato. Então, com uma aposentadoria imobiliária, você tem o bem ali, você tem aquela garantia de que você precisar vender aquilo ali, fazer dinheiro e fazer outra coisa, ter uma mudança de vida, você pode, certo? A previdência, você vai ficar amarrado ali, você vai ficar imobilizado com aquele valor ali. Então, é uma opção que a gente tem, a aposentadoria imobiliária hoje. E hoje a gente pega, desde o consórcio do veículo para placa solar, a gente vai, o consórcio... Menino, uma coisa que eu não sabia, viu? O consórcio é uma ferramenta... eu falo sempre, o consórcio é uma ótima ferramenta, desde que ele seja bem aplicado e planejado, certo? Hoje a gente tem o consórcio para a pessoa fazer toda uma estrutura de mercado. Então, como? Utilizando o consórcio de uma forma inteligente, de uma forma correta, certo? Parando, planejando. O consórcio é para mim? Quando a pessoa pergunta assim, não sei se consórcio é para mim, eu falei, uma coisa, consórcio é para todo mundo. Para todo mundo. Agora a gente tem que ver qual que é a tua pressa, qual que é a tua necessidade,
Ok. Vamos ver se o consórcio consegue te atender hoje, nesse momento. Nesse momento. Tá. Certo? Então, esse estudo, essa consultoria que a gente faz realmente com o nosso cliente, e essa atenção que a gente dá, aquilo que você estava falando antes, a minha cereja do bolo é quando eu ligo para o meu cliente e falo, olha, contemplou. Vamos atrás da documentação agora para você comprar teu imóvel, para você comprar teu carro. Isso aí é bom. E toda essa parte também, pós-contemplação, a gente acompanha. Não simplesmente, contemplou agora, Completou vai lá, e vai lá, não. Não. A gente Entendi. tem um acompanhamento para essa parte também. Então, desde o pós-venda, que é depois que você concluiu ali, ligar para ver se está tudo ok. Todo mês, eu tenho uma lista de transmissão hoje, todo mês eu falo com o meu cliente. Pelo menos bacana. 2, 3 vezes. Seja por lista de transmissão, seja mandando uma mensagem. Por quê? Se eu perdi, detalhe, eu nunca perco. Se eu ganhei um cliente, certo? Falando 1h30 com ele, mostrando como que a gente ia fazer, em quanto tempo ia acontecer, eu não posso, em hipótese alguma, deixar que o meu cliente fique ligando para um 0800. Certo? Ok. A gente tem um 0800, tá? Não que nós não tenhamos, tem um 0800 que funciona perfeitamente, é muito bom, o pessoal do nosso back office lá é show de bola, porém é uma coisa do Rogério, tá? Mas você gosta de criar relacionamento. Exatamente. E o relacionamento com o cliente, ele é importante até para ter futuras manutenções, né? Então, quanto mais ele se conecta com você, quanto mais você entende a dor dele, vai gerando confiança e ele vai comprando mais, né? Exato. Então, eu tenho sempre esse contato, essa proximidade com o meu cliente, justamente para conseguir acompanhar ele. Quando eu consigo... Outro dia um cliente mandou uma mensagem no WhatsApp ali, morra de felicidade comigo. Eu falei, ué, o que aconteceu? Eu não sabia ainda, porque eles mandaram um e-mail para ele, que ele tinha sido contemplado. Ok. E como eu estava viajando, estava na estrada, não tinha olhado meus e-mails ainda. Olhei assim, parabéns, você foi contemplado. Falei, que felicidade, ali né? Eu falo assim, meu serviço está no caminho certo, estou fazendo o que eu gosto. Então, a gente tem que entender, consórcio é bom, consórcio é legal, porém, sente com um profissional, entenda, deixa aquele profissional te ajude a entender o consórcio, entender se é a altura que você consegue fazer aquele consórcio e se cabe no teu orçamento o consórcio. Beleza. Certo? É assim, você não pode nunca apertar o cliente de uma forma que o consórcio seja uma dor para ele pagar. Meu Deus, vou ter que apertar tudo aqui, não sei se vou conseguir pagar esse mês. Não faça consórcio, não é hora de você fazer um consórcio. E a pessoa que quiser vai direto lá no site da Demicon, não é isso? No Tem site e preenche todo o formulário, tá explicado para começar a fazer o processo. Exatamente. O site, a gente tem um site ali para uma simulação rápida, para um contato ali, uma prévia do que a gente faz. A gente tem nossa unidade ali no Itaigara, no edifício Elvira Vidal. Eu fui lá, foi no que eu fui gravar lá o de Mari. Então, ela é bem grande, é bem A gente tem nossa unidade para receber o nosso cliente, para dar atenção para o nosso cliente ali dentro, para ele parar, sentar, falar com o profissional e entender o que é o consórcio, como que eu vou utilizar o consórcio para a minha vida. E detalhe, cada cliente tem uma característica, certo? Okay. Às vezes o que é bom para o Rogério não é bom para a Aline. Sim. Certo? Então eu tenho que sentar cliente a cliente. Então a gente tem o nosso site ali, tem as simulações, só que ali é muito genérico, certo? É um geral, para você ter uma noção de valores. Mas o ideal é que se sente com um profissional e esse profissional te explique como que o consórcio pode ser interessante para você. Boa, certo? Bacana. Então, essa atenção que a gente tem com o nosso público é bem interessante. E você estava me falando aqui em off que como é que funciona? Uma pessoa que quer trabalhar, agora vamos para outro pilar, né? Porque às vezes a Demicon, como está se instalando aqui, né, em Salvador e indo também para o interior, a pessoa quer trabalhar com isso, eu quero vender o consórcio, eu quero trabalhar. Existe essa possibilidade? Qualquer pessoa pode fazer, comum, enfim. Ou até que tenha um outro emprego, quer deixar o outro emprego, até para trabalhar, ganhar mais, ter mais um poder aquisitivo? Existe essa possibilidade? Existe sim. Hoje a gente está contratando, inclusive, Feira de Santana, Salvador. A gente está com unidades em São Luís, Natal, Recife, Fortaleza, João Pessoa, Porto Velho, todo o Nordeste a gente tem uma unidade. Vocês estão em Aracaju também? Aracaju vai estar lá? Vai estar lá em breve, né? Ainda não tem previsão, mas já tem algum planejamento.
mas todas as capitais praticamente a gente já tem escritório montado, certo? Todos contratando. Quem que a gente contrata, Aline? Sim. Quem quer mudar de vida, certo? Boa. Quem quer ganhar dinheiro, quem quer ter uma profissão que consiga dar uma qualidade de vida para a família, consiga realizar sonhos das pessoas, certo? A gente contrata. O que é necessário para você hoje ser um vendedor de consórcio? Certo? Vontade, disciplina e seriedade, certo? Eu acho que um pilar muito importante que a gente prega é a seriedade. A gente dá treinamento, a gente passa toda a questão de como que você vende consórcio, como que você vai entender do consórcio, você vai entender do consórcio de A a Z. Você tem que ser um especialista para você vender uma coisa que muda a vida da pessoa. Então, exato. a gente dá esse treinamento. Geralmente quando o consultor ele entra, ele sempre vai acompanhado por alguém mais sênior, alguém que já está mais tempo ali dentro do negócio, ou um supervisor, ou um gerente. Tá. Vai estar junto com ele, vai estar naquelas primeiras vendas atendendo junto com ele, para ele entender como que é feito da forma correta, certo? Hoje a gente tem profissionais desde ex-bancários, contadores, ou seja, uma série de profissionais ali que estão hoje no nosso time, certo? E com ganhos aí acima da média do mercado. A gente tem aí hoje consultores aí com ganhos bem expressivos já ao que o mercado vem fazendo. Como a gente consegue isso? Dando esse treinamento de qualidade, acompanhando o consultor e da outra ponta, fazendo isso que a gente faz, atender o cliente com excelência, entender do cliente. Quando a gente começa a fazer esse círculo de boas vibrações, o negócio vai acontecendo de uma forma bem interessante. E vem cá, a pessoa que quiser, tá vendo aqui a gente, quiser mandar currículo, como é que faz? É só entrar Manda em contato. No site mesmo? Pode, a gente tem eu peço para mandar no meu direto ali, que eu já vou filtrando. E a gente tem o e-mail direto ali do comercial ali da unidade também. Eu boto aqui, depois você me dá e eu coloco. Unidade Salvador, unidade.salvador.gmail. Tá. Mas eu coloco aqui bonitinho para quem quiser entrar, quem quiser mandar currículo, enfim, é uma oportunidade também para as pessoas que estão aí e estão precisando aumentar a sua renda também, né? E trabalhar direito, que é importante. Exato. Rogério, me conta agora para a gente arrematar aqui o nosso bate-papo. O que é necessário para entrar e fazer um consórcio logo de cara? Tem um interesse, o que precisa, qual é o passo a passo? Primeira questão. É uma questão que o pessoal levanta muito. Eu estou negativado, eu posso fazer o consórcio? Pode fazer o consórcio, tá, Aline? Porém, ele só pode utilizar aquele valor. Um exemplo, eu fiz o consórcio automóvel de 50 mil, porém, quando eu fiz o consórcio, eu estava negativado. Fui contemplado. Posso utilizar o crédito? Só a hora que você estiver regularizado, que você não tiver com pendências, certo? Para utilizar. Rogério, eu tenho uma pendência aqui, só que vou querer resolver ela dentro de 1 ano, 6 meses, eu resolvo ela. Posso fazer o consórcio e ir já poupando e me planejando? Pode. Mas se eu for contemplado no 2º mês, o que acontece? O crédito fica disponível para você, certo? Você não perde aquela contemplação. Tá. Ele fica disponível. Quando você vai poder utilizar? Quando você regularizar tua pendência, tua negativação ali, regularizou. Entra com a documentação validando ali e tá ok. Não tem um prazo para você utilizar aquele crédito que já foi liberado? Não tem um prazo. Você pode utilizar em qualquer altura. E detalhe, enquanto esse valor não é utilizado, ele ainda começa a passar a ter um rendimento. Interessante. Exatamente. Muito a Demicon deixa esse valor aplicado de uma forma correta ali, garantida, certo? Que o Banco Central pede que a gente faça dessa forma. Para quando o cliente for utilizar, aquele valor já está corrigido. Porque é o seguinte, eu contemplei hoje 100 mil, mas só utilizei daqui 1 ano e meio. Durante esse 1 ano e meio, mensalmente, você vai ter uma correção sobre aquele valor que você já tem disponível. Então é uma vantagem para o cliente também. Tá? Sim. Não tenho pendência nenhuma, quero fazer o consórcio. Os dados pessoais ali, endereço, telefone... para você fazer o consórcio, começar a pagar ele, você não precisa comprovar renda, não precisa. Quando que você vai precisar comprovar renda?
quando você for contemplado e comprovar a renda que você tem condições de continuar pagando aquela parcela ali, certo? Mas, se por acaso a pessoa não tiver renda, não tiver como comprovar, ela perde totalmente a contemplação. Não perde. A gente tem opções ali de ajudar ela ali a tentar resolver essa questão. Um exemplo. Sou informal, Rogério. Como que a gente sabe que tem muita gente na informalidade, mas que tem uma renda. Sim. Certo? A Demicon hoje aceita comprovação de renda com DECORE, certo? Imposto de renda, boa. certo? E junto com esses dois, ela pode anexar os extratos bancários dela, comprovando que ela tem uma renda, que está entrando dinheiro. Exato. Tá. Dá para comprovar dessa forma também, certo? A outra forma é o olerite ali, que é de praxe já, certo? Normal. Então, para você realizar o planejamento, a primeira coisa que é interessante é sentar com um profissional. Sentar e entender ali, mas ele é bem simples. Hoje, a Demicon tem, um exemplo, no consórcio imobiliário, uma taxa de adesão, certo? De 1%. Hoje, aqui na Bahia, praticamente a gente está isentando todos os clientes com essa taxa de adesão. Para quê? A gente sabe que para estimular mais as pessoas. Então, a gente tem várias vantagens, várias faixas de preço aí, para não pense, mas eu ganhei um pouco ali, não sei se o consórcio é para mim. Sente que a gente tem alguma coisa que vá fazer sentido para você, certo? Se você tem esse dinheiro que você sabe que você pode investir ele, sente com a gente, deixa a gente mostrar para você como a gente consegue fazer. E muitas vezes você está ali guardando dinheiro de uma forma diferente, podendo já estar investindo num imóvel, num carro próprio, numa moto. É verdade. Eu falo, todo mundo hoje quer comprar um carro, quer comprar uma moto, quer comprar uma casa na ilha, quer aumentar, construir, reformar, comprar um terreno. O consórcio ele te ajuda a fazer todas essas coisas, certo? Desde que bem planejado, com calma, com uma cautela e com cuidado com o cliente que a gente tem. É verdade. E o profissional está aqui, ó. O maior especialista da gente tem aqui, Rogério, é só procurar ele, entrar no site da Demicon, né, ver tudo, se programar, se planejar. E se você está pensando em fazer um consórcio, né, tem que saber a pessoa certa para procurar, como ele disse. Eu aprendi imenso hoje aqui, porque quando eu te convidei para vir para cá, a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi isso. Nossa, minha mãe já fez um consórcio, foi contemplada. Uau! Foi a primeira coisa quando a gente teve aquela conversa inicial. Mas aí eu parei e falei, não, mas tem muitas dúvidas por aí, né? Eu mesmo não sei de tudo, não sabia de tudo. E você falando hoje, eu fui descobrindo várias coisas e várias possibilidades para isso, né? Então, tem infinitas. Você também que está aí me ouvindo, me vendo, provavelmente descobriu um pouco, né? Rogério, poderíamos tirar mais dúvidas e mais do povo. Vamos pedir para você que tem dúvida aí, coloca aqui, escreve aí embaixo, porque quem sabe o Rogério volta, né? Para tirar mais dúvidas aqui de vocês específicas, a gente lê e dizer, né? Às vezes tem gente que está pagando, não foi contemplado e gera um monte de dúvidas nas pessoas. Exatamente. Né? E eu falo assim, geralmente, o cliente fala assim, Rogério, mas eu já pago um consórcio, já pago durante tanto tempo, não fui contemplado ainda. Traga pra gente, vamos ver o que, onde que, às vezes, você não está com uma consultoria legal ao teu lado, vamos tentar olhar, ver certinho. Eu me comprometo, muitas vezes, com um cliente meu, vamos ligar atrás, vamos ver o que está acontecendo, deixa eu entender aqui, deixa eu ver teu extrato aqui, ver como é que está a tua situação, como é que está o teu grupo, como é que está a saúde do teu grupo hoje. Sim. Então a gente tem esse acompanhamento também, mesmo que seja com uma concorrente, tá? Eu acho o seguinte, o profissional quando ele está, eu não vou estar ali só para vender meu peixe, certo? Geralmente o cliente vem com uma outra proposta, se eu não tenho uma proposta para cobrir, o que seja mais interessante, eu sou sincero com o meu cliente. Olha, faça isso aqui que eu, na minha visão hoje, é a melhor opção para você, certo? Já aconselhei cliente a fazer financiamento. Por quê? Porque o consórcio não ia resolver o problema dela naquela altura. Entendi. Então tem que ter essa transparência, falar, olha, não dá, é aqui que você vai ter que ir mesmo. A gente tem que ter essa transparência com o cliente. Então, tendo dúvida, Rogério, me ajuda aqui com a situação, estou com uma dúvida, venha para cá, liga para a gente, entre em contato ali pelo nosso site ali. Boa. Que a gente vai estar ali para ajudar e esclarecer qualquer dúvida que o nosso cliente tenha e que venha a ter. Que bom, então é isso. Rogério, olha, muito obrigada por você estar aqui, no Pode Ver, no site Ver Notícias. Muito obrigada mesmo, espero que tenha aberto a cabeça de você que está aí nos ouvindo.
E traga mais questões quando quiser, estamos por aqui, viu? Com certeza. Obrigada. Obrigado, boa tarde para todos. Gente, ó, e você que tá aí vendo, já curte, deixa o seu like, né? Se tiver sua dúvida, coloca aqui embaixo que a gente vai dar uma olhada, vai separar para responder depois. E até o próximo nosso Pode Ver com outro convidado especial. E você assiste todos os outros que estão aí também. Acessa vnoticias.com.br. Até lá, tchau, tchau.